Olá, meu nome é Milene, eu sou aluna da Faculdade de Americana, estou cursando o 10º semestre do curso de Farmácia e estarei apresentando a minha pesquisa, que foi orientada pelo professor Leandro Rodrigues, que fala sobre a importância da farmacovigilância no uso irracional de plantas medicinais e medicamentos fitoterápicos. Bom, antes da parte introdutória, é importante, estar falando sobre a definição de plantas medicinais e medicamentos fitoterápicos. Então, segundo o Ministério da Saúde, plantas medicinais são aquelas que contêm substâncias com propriedades terapêuticas, seja em suas folhas, flores, raízes ou cascas. Já os medicamentos fitoterápicos são produtos obtidos a partir dessas plantas e são disponibilizados em comprimidos, cápsulas, xaropes ou outras formas farmacêuticas mesmo. Hoje, as pessoas elas têm um fácil acesso de compra desses produtos, né? Então, elas conseguem encontrar em supermercados, farmácias, lojas de produtos naturais, feiras, no caso das plantas medicinais, né? E com esse fácil acesso que as pessoas têm, elas acabam usando com mais frequência. Então, há um aumento no uso desses produtos também. Então, muitas dessas pessoas elas não têm um conhecimento dos riscos significativos que esses produtos trazem à saúde. Então, elas não vão saber que se o uso da maneira incorreta podem estar correndo risco de intoxicação ou que tem alguma interação medicamentosa com os medicamentos comuns, por exemplo, e nem das reações adversas que esses fitoterápicos trazem. Então elas têm uma crença equivocada de que o natural é seguro, de que não tem problema já que é natural. Então eu trouxe um exemplo aqui, que é um dado registrado pelo Cinetox, que é o Sistema Nacional de Informação Tóxico-Farmacológica. Foi registrado em 2016 1.207 casos de intoxicação por plantas medicinais. Então, podemos ver que o natural não é tão seguro assim, né? E que se o uso da forma inadequada pode estar trazendo sérios riscos para a saúde dessas pessoas, porque tem sim plantas medicinais que, se usadas da maneira incorreta, elas podem estar trazendo uma toxicidade ali para a pessoa, pode estar trazendo uma reação adversa, uma reação indesejada, que às vezes a pessoa ela toma aquele chazinho, faz o consumo daquela planta e tem aquela reação indesejada e que jamais, né, que nem imagina que seja por aquele produto dito natural, né? Então, é aí que a farmacovigilância ela entra, né? Porque ela desempenha um papel importante, né? Ela desempenha um papel fundamental na segurança e na eficácia desses fitoterápicos, porque ela vai identificar precocemente, né, as interações medicamentosas e as reações adversas também. Bom, o objetivo da pesquisa foi verificar a quantidade de pessoas que conhecem e fazem o uso de fitoterápicos, né? Saber se conhecem sobre as interações medicamentosas com os medicamentos alopáticos e se também sabem as reações adversas associadas a esses produtos, né? Que esses fitoterápicos trazem. O método utilizado no estudo foi uma pesquisa de campo, de natureza quantitativa e qualitativa, com abordagem descritiva e exploratória, né? Os dados então foram coletados através de um questionário semi-estruturado, pelo Google Formulários mesmo, dentro de um período de fevereiro a abril de 2025, nas cidades de Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa e Sumaré. Então a distribuição ela foi feita online por meio das redes sociais, né, e também aos grupos de interesse. Então a pesquisa ela contou com 230 participantes acima de 18 anos. Foram excluídas as respostas de participantes com menos de 18 anos. E então a análise de dados quantitativos foi feita a partir da planilha do Excel ao final da pesquisa, e a análise dos dados qualitativos foi feita através de análise de conteúdo mesmo. E a pesquisa ela foi feita dentro das conformidades da Lei Geral de Proteção de Dados, que é a Lei número 13.709 de 2018.
Então, mantendo o anonimato das pessoas, e teve o termo de consentimento também livre e esclarecido, para que as pessoas pudessem ler lá, e elas concordaram com o termo, então a pesquisa manteve o anonimato delas. Como resultado, o perfil do participante teve uma faixa etária de 18 a 50 anos, com o perfil feminino predominante, com ensino superior completo, né? E como eu mencionei anteriormente, a pesquisa ela contou com 230 participantes, sendo 74,7% que tem o conhecimento sobre as plantas medicinais. O gráfico aqui ele mostra as plantas mais utilizadas pelos participantes, né? Teve mais plantas utilizadas por eles, né? Só que eu achei interessante colocar no gráfico somente as que estão dentro da farmacopeia brasileira, justamente por terem recomendações oficiais de uso. Então, o número maior de uso foi entre a hortelã, o boldo, o alecrim e a babosa, né? Foram as 4 plantas mais utilizadas aí. Então, teve o uso de outras plantas populares também, como eu falei, como ora pronobis, mastruço, aranto. Essas já não se encontram na farmacopeia brasileira, então não se encontram no gráfico. Muitos participantes também relataram que também fazem o cultivo das plantas na própria casa deles. E tá aí, né, uma outra forma de acesso fácil, né, como eu falei, além dos comércios, que é cultivar na própria casa, que é um meio que vai contribuir para o uso irracional, podendo estar prejudicando a própria saúde da pessoa e a pessoa nem imagina, né? Em relação ao uso, 59,65% fazem uso de plantas medicinais, mais da metade dos participantes, né? Sendo que 68,7% nunca conversaram com um profissional da saúde sobre as plantas medicinais, né, sobre os fitoterápicos. Sendo assim, 79,1% desconhecem sobre as interações medicamentosas e logo também devem desconhecer sobre as reações adversas causadas por esses fitoterápicos, né? E o interessante é que a maioria deles teve recomendações informais, né, que foi de amigos, vizinhos ou familiares. Então, a fonte de confiança deles foi uma fonte não científica, né? Foi uma fonte de confiança informal, né? Como eu mencionei no início, se é feito o uso incorreto, um uso inadequado do fitoterápico, ele pode sim estar sendo tóxico para a pessoa, ele pode estar trazendo ali uma toxicidade para ela, pode estar trazendo também alguns efeitos indesejados que às vezes ela nem imagina. Então, os riscos identificados com base nas plantas do gráfico que foi apresentado anteriormente foi a intoxicação. E tem também alguns efeitos adversos que, inclusive, alguns deles são até semelhantes, que são reações alérgicas, irritação gastrointestinal, tem também a hepatotoxicidade e a neurotoxicidade, mas isso é só em casos de uso em doses acima da recomendada. Trouxe também 2 exemplos de contraindicações, né, que são a hortelã e o boldo, que pessoas, no caso da hortelã, pessoas com cálculos biliares, obstrução dos ductos biliares, danos hepáticos severos e durante a lactação, não é recomendado o uso do hortelã, né, sem uma orientação profissional, sem o acompanhamento com o médico. Tem também o boldo, que não deve ser utilizado por gestantes, lactantes, crianças, hipertensos e portadores de obstrução das vias biliares. E das 4 plantas mais utilizadas, a hortelã e o boldo teve um número maior de uso, o que é preocupante, já que a maioria desconhecem sobre os efeitos adversos e as interações medicamentosas, né? E falando em interação medicamentosa, eu trouxe também alguns exemplos de interação medicamentosa das plantas com os medicamentos alopáticos. O alecrim, por exemplo, se utilizar com anticoagulantes como a varfarina,
pode interferir na coagulação sanguínea, aumentando o risco de hemorragia. A babosa aqui, por exemplo, com imunossupressores, como a prednisona, por exemplo, que é um potente imunossupressor. Os compostos antraquinônicos da babosa, eles podem ser tóxicos e interferir na eficácia do medicamento. Tá aqui também o gengibre com anticoagulantes também. Ele potencializa o efeito do anticoagulante, elevando o risco de sangramento. O alecrim com anti-inflamatório. Ele potencializa os efeitos adversos gastrointestinais, então podendo aumentar o risco de úlceras. Então, isso tudo é um exemplo de que o natural não é seguro se usado incorretamente e sem a orientação de um profissional, né, sem ali um acompanhamento. Bom, no decorrer da pesquisa, então, vimos uma alta prevalência de fontes de desinformação, né? A falta de orientação profissional é alarmante, já que 68,7% dos participantes nunca receberam, ou seja, nunca conversaram sobre o uso adequado desses fitoterápicos com um profissional, né? As principais fontes de informação são de amigos, familiares, vizinhos, até mesmo de internet, demonstrando a dependência de fonte não científica. Tem também a percepção de segurança, que a maioria dos participantes eles acreditam que plantas medicinais são naturais e seguras, ignorando completamente os possíveis riscos, e essa percepção equivocada acaba contribuindo para um uso inadequado e perigoso. Né? Tem também a lacuna de conhecimento, que existe uma lacuna significativa entre o conhecimento popular e o reconhecimento científico formal, né? Já que plantas presentes na farmacopeia brasileira, elas carecem de orientação profissional adequada, colocando em risco a segurança de uso. Tem também o uso de plantas perigosas, né, como foi visto lá, plantas como a hortelã, boldo, alecrim, a babosa foram amplamente utilizadas, apesar de possuírem contraindicações significativas para gestantes, hipertensos e portadores de obstrução biliar. Então, esses resultados revelam uma situação crítica, né, uma alta prevalência de uso associado a baixo nível de conhecimento sobre riscos e contraindicações, e a maioria dos participantes eles utilizam as plantas medicinais com base em conhecimento popular e por confiarem em fontes não científicas, como eu falei, né, no caso de amigos, familiares, vizinhos, até mesmo a internet, sem receber uma orientação profissional, já que aquela quantidade de pessoas já não conversaram com um profissional da saúde. Então, eles acabam criando esse cenário, né, um cenário de falsa segurança e com aquela crença equivocada de que o natural é seguro. E isso reforça a necessidade urgente de intervenções educativas e regulatórias. Então é aí que vemos a real importância do papel da farmacovigilância, né? Ela vai atuar de forma preventiva, de forma contínua, trazendo ali um monitoramento de segurança, vai estar identificando precocemente as reações adversas, as interações medicamentosas associadas ao uso de plantas medicinais, permitindo ali uma ação rápida para proteger a população. Ela vai estar trazendo uma promoção do uso racional, ali estabelecendo diretrizes baseadas em evidências para o uso seguro e eficaz de plantas medicinais, combatendo a automedicação inadequada e o uso irracional. Tem também a educação de profissionais, né? Ela vai capacitar profissionais de saúde com conhecimento atualizado sobre plantas medicinais, permitindo que orientem adequadamente seus pacientes sobre os riscos, sobre os benefícios que as plantas, que os medicamentos fitoterápicos trazem. Tem também, além da educação de profissionais, tem a conscientização do consumidor, onde a farmacovigilância vai promover uma educação em saúde para a população, desconstruindo mitos sobre a segurança absoluta de produtos naturais e incentivando, né, um uso responsável. Bom,
concluir, então, sobre a pesquisa, né? Teve ali os achados principais. O estudo revelou lacunas significativas no conhecimento e na orientação profissional sobre plantas medicinais e os medicamentos fitoterápicos. A maioria dos participantes usam plantas medicinais e não conversaram com um profissional da saúde sobre, então teve ali um número significativo desses participantes que nunca receberam uma orientação profissional sobre um uso adequado, sobre um uso racional, sobre possíveis reações adversas, até mesmo interações medicamentosas, sendo elas perigosas, né? Teve ali uma percepção equivocada de segurança associada a produtos naturais, levando ao uso de plantas com contraindicações e potencial para interação medicamentosa perigosa. E teve também uma automedicação descontrolada, né? A automedicação descontrolada, ela representa um risco real à saúde pública, exigindo ações urgentes de educação e regulação, né? Já que pessoas ela têm fácil acesso a compras, já que a pessoa ela pode cultivar dentro de casa, né? O que contribui para uma automedicação, o que contribui para um uso irracional. Eu trouxe aqui então algumas recomendações. No caso, são estratégias para diminuir esses riscos, né? São ações estratégicas para fortalecer a farmacovigilância, que é a educação em saúde, que é implementar programas educativos tanto para profissionais quanto de saúde, quanto para os consumidores, sobre os riscos, sobre os benefícios, trazendo ali um uso racional das plantas medicinais e dos medicamentos fitoterápicos. Um exemplo são campanhas, né? Campanhas que promovam o uso racional, seja ali para profissionais da área da saúde ou para os consumidores mesmo. Também uma regulação e orientação, que é mais para fortalecer mesmo a regulação de produtos naturais, e estabelecer diretrizes claras para profissionais de farmácia e saúde. Tem um fortalecimento da farmacovigilância, que ampliar, no caso, sistemas de monitoramento de efeitos adversos, de eventos adversos, interações medicamentosas associadas a fitoterápicos, e também uma pesquisa contínua, né, onde vai investir ali em pesquisas científicas sobre segurança e eficácia de plantas medicinais tradicionalmente utilizadas, como essas que foram mostradas lá no gráfico, né, que acabam sendo plantas ali que estão presentes no dia a dia das pessoas. Aqui estão as referências, né, que eu utilizei para a realização da pesquisa. Bom, eu quero deixar o meu sincero agradecimento à equipe do Congresso CIS Saúde pela oportunidade de apresentação e contribuição científica. Muito obrigada.